Se você chegou até aqui, existe algo muito maior do que coincidência operando nos bastidores da sua vida. Nada acontece por acaso no campo invisível, onde a palavra é lei e a fé é a ponte. Há encontros que não são escolhidos pela mente racional, mas atraídos pela alma no momento exato em que ela está pronta para receber. E este momento é agora. Talvez você tenha clicado neste vídeo sem compreender exatamente o motivo. Talvez tenha vindo com o coração cansado, carregando perguntas silenciosas, dívidas que pesam mais no espírito do que no bolso, ou aquela sensação difícil de explicar de que existe um fluxo de prosperidade tentando chegar até você, mas algo sempre parece interromper o caminho. Como se a abundância estivesse prometida, mas adiada. Como se o universo estivesse dizendo sim, enquanto o mundo visível ainda insiste em mostrar o contrário. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Não por falta de fé declarada, mas por cansaço interior. Um cansaço que nasce quando a pessoa faz tudo certo, ora, afirma, acredita, e mesmo assim não vê resultados imediatos. Surge então o medo silencioso. Será que estou fazendo algo errado espiritualmente? Surge a culpa por desejar mais dinheiro, mais conforto, mais liberdade. Surge a solidão espiritual, aquela sensação de que ninguém vê a luta interna que você trava todos os dias para continuar acreditando. Mas há uma verdade antiga, ensinada pelos grandes mestres da consciência e revelada com clareza por Florence Scovel Shinn. O atraso não é negação. O intervalo não é castigo. O silêncio não é abandono. Muitas vezes é apenas o último ajuste antes de uma mudança tão grande que a mente não conseguiria aceitar se viesse de forma abrupta. Existe um princípio imutável em ação neste exato instante. A palavra, quando alinhada com a lei, não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. E quando uma pessoa é guiada a ouvir ou a pronunciar certas palavras num momento específico da vida, isso não é aleatório. É um chamado, um alinhamento, uma autorização espiritual sendo liberada. Talvez o valor mencionado neste título tenha despertado algo em você. Curiosidade, esperança, ou até desconfiança. E está tudo bem. A mente lógica foi treinada para desconfiar do extraordinário, mas o espírito reconhece quando algo ressoa com uma verdade mais profunda. Não porque sabe como vai acontecer, mas porque sente que existe uma porta invisível começando a se abrir. Florence ensinava que o dinheiro não é a fonte, mas o efeito. A causa real está sempre no invisível. Está na imagem mental sustentada, na palavra falada com convicção, na expectativa silenciosa de bem. Quando a pessoa tenta forçar o resultado, ela interfere. Quando ela aprende a declarar e soltar, ela permite. E permitir é um dos atos espirituais mais elevados que existem. Existe uma prosperidade que vem com ansiedade e existe uma prosperidade que vem com paz. A primeira cobra um preço emocional alto. A segunda parece quase assustadora de tão fluida. E é essa segunda que se manifesta quando a pessoa finalmente para de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Quando deixa de implorar e passa a afirmar. Quando sai da vibração da falta e entra no reconhecimento de que o suprimento já existe, apenas aguardando o canal certo. Você não precisa convencer o universo de nada. Ele já conhece suas necessidades antes mesmo que você as formule em palavras. O que muitas vezes falta não é merecimento, nem esforço, nem espiritualidade. Falta alinhamento. Falta permissão interna. Falta retirar votos antigos de escassez, medos herdados, crenças de que dinheiro e espiritualidade não podem caminhar juntos. Florence Scovel Shinn foi clara ao dizer que o bem é natural e a abundância é o estado original do ser. A pobreza, em qualquer nível, é sempre um erro de pensamento, nunca um decreto divino. E quando essa verdade começa a ser aceita, algo profundo se reorganiza por dentro. A pessoa passa a esperar o bem com a mesma naturalidade com que antes esperava a dificuldade. Talvez você esteja aqui porque, em algum nível,
já cansou de sobreviver. Já cansou de apenas dar um jeito. O seu coração não pede luxo vazio. Ele pede alívio, liberdade, segurança, paz. Pede a sensação de que você está sendo cuidado, sustentado, guiado. Pede sinais claros de que a vida está conspirando a seu favor e não apenas testando sua resistência. E os sinais começam, quase sempre, de forma sutil. Uma frase que toca fundo, um encontro inesperado, uma ideia que surge do nada, uma porta que parecia fechada e, de repente, se abre sem esforço. O milagre raramente chega fazendo barulho. Ele chega quando a pessoa está suficientemente quieta por dentro para reconhecê-lo. Há palavras que funcionam como chaves. Quando pronunciadas com consciência, elas destravam situações que pareciam estagnadas há anos. Não porque as palavras em si sejam mágicas, mas porque elas alinham a mente humana com uma lei que nunca falha. Uma lei que responde não ao desespero, mas à certeza tranquila. Se algo em você sentiu um leve arrepio, uma atenção mais focada, ou até um desconforto inexplicável ao ouvir essa promessa, isso é um indicativo de que algo está sendo tocado no nível certo. Às vezes, o espírito reage antes que a mente consiga entender, e esse é um bom sinal. Permita-se, por alguns instantes, suspender o ceticismo aprendido. Não para acreditar cegamente, mas para observar, para sentir, para ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. O que está prestes a ser ativado não exige esforço físico, nem sacrifício, nem merecimento conquistado à base de sofrimento. Exige apenas presença, aceitação e disposição para falar e ouvir a palavra de uma forma diferente da que você talvez tenha feito até hoje. Há momentos na vida em que tudo muda a partir de uma decisão interna silenciosa. Uma decisão de confiar novamente, de soltar o peso, de permitir que o bem venha de formas inesperadas. E quando essa decisão é feita, o universo responde com precisão quase desconcertante. Nada do que está prestes a acontecer depende de sorte, depende de lei. E a lei, quando reconhecida, começa a operar com uma velocidade que assusta a mente limitada, mas tranquiliza profundamente a alma. Respire, acalme o coração. Você não chegou aqui por acaso. Algo já começou a se mover. Existe um ponto invisível onde a fé deixa de ser apenas esperança e se transforma em certeza silenciosa. É nesse ponto que a palavra começa a agir com velocidade. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida não responde ao esforço humano, mas ao alinhamento espiritual. Quando a mente se aquieta e o coração para de implorar, algo profundamente organizado começa a acontecer no campo invisível. A maioria das pessoas acredita que precisa merecer a prosperidade através do sofrimento, do excesso de trabalho ou da espera interminável. Mas essa é uma ideia construída a partir do medo, não da verdade. A lei espiritual não premia o sacrifício, ela responde à clareza. Ela não se move pela culpa, ela se move pela convicção. E convicção não é tensão, é descanso interior. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que desejar dinheiro é algo menor ou até errado espiritualmente. Talvez tenha ouvido que riqueza afasta as pessoas do sagrado. Mas Florence foi firme ao declarar que o dinheiro é apenas um símbolo de troca, um instrumento neutro que obedece à consciência de quem o utiliza. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi a relação emocional e espiritual construída em torno dele. Quando alguém associa dinheiro à culpa, ao medo ou à escassez, cria resistência. E aquilo que é resistido não flui. Mas quando a pessoa reconhece que a abundância é uma expressão natural da ordem divina, ela se torna um canal. E um canal não força a água a passar, apenas se mantém aberto. Existe uma herança invisível de pensamentos que muitas pessoas carregam sem perceber. Votos antigos de pobreza, frases ouvidas na infância, experiências de perda que marcaram o subconsciente. Tudo isso vai sendo acumulado como camadas, criando a sensação de que algo trava a vida financeira. Não é azar, não é castigo,
é apenas programação não questionada. E o que dissolve uma programação? A palavra consciente. Florence afirmava que a palavra falada imprime imagens no subconsciente e o subconsciente trabalha noite e dia para manifestá-las. Por isso, não basta pensar positivo de vez em quando. É preciso declarar com autoridade tranquila. Não como quem pede, mas como quem reconhece uma verdade já estabelecida. O medo de errar espiritualmente paralisa muitas pessoas. Elas têm receio de falar algo errado, de desejar demais, de esperar demais. Mas a lei não pune o desejo alinhado. Pelo contrário, ela o sustenta. O desejo de prosperar com paz, de viver com dignidade, de ter recursos para cumprir o próprio propósito, tudo isso é legítimo. O espírito não é limitado. A fonte é inesgotável. Há um momento em que a pessoa precisa escolher: continuar repetindo a história da escassez ou aceitar uma nova narrativa. Essa escolha não é externa. Ela acontece no silêncio do coração. E quando acontece, algo muito sutil se reorganiza. A ansiedade diminui. A expectativa muda. A pessoa para de vigiar o como e começa a confiar no quem. Florence ensinava que Deus, ou a inteligência infinita, é o suprimento, não o emprego, não o salário, não os clientes. Esses são apenas canais, e canais podem mudar sem aviso. Quando alguém deposita a segurança no canal, vive em medo constante. Quando deposita a segurança na fonte, vive em paz, mesmo antes da manifestação visível. É nesse estado que a oração metafísica se torna eficaz. Não como súplica, mas como decreto consciente. Não como desespero, mas como alinhamento. Uma oração que não tenta convencer o universo, mas concorda com ele. Uma oração que não pede permissão, mas reconhece a lei em ação. Agora permita-se entrar nesse estado. Não há nada que você precise fazer além de ouvir com presença. Não há esforço, não há tensão, apenas concordância interior. Silenciosamente, dentro de você, comece a reconhecer esta verdade. Eu reconheço que existe uma inteligência divina que governa minha vida com ordem perfeita. Eu reconheço que essa inteligência é minha fonte infinita de suprimento. Eu reconheço que nada pode bloquear, atrasar ou impedir aquilo que já está decretado no plano espiritual. Neste momento, eu solto toda a crença herdada de escassez. Eu libero votos antigos de pobreza, medo ou limitação. Eu retiro o poder de toda palavra negativa que pronunciei no passado sobre dinheiro, sucesso ou merecimento. A lei da abundância atua agora em minha consciência. Eu estou alinhado com o fluxo natural da prosperidade. O bem me alcança por caminhos esperados e inesperados. Eu não luto pelo meu suprimento. Eu não imploro pelo meu sustento. Eu aceito com gratidão aquilo que já está preparado para mim. A ordem divina se estabelece agora. Cada centavo necessário para cumprir meu propósito chega no tempo exato, da forma exata. Não há desperdício, não há perda, não há atraso no plano perfeito. Eu afirmo que grandes somas podem chegar até mim de maneira harmoniosa, limpa e surpreendente. Eu afirmo que o dinheiro vem como resposta natural ao meu alinhamento, não como fruto de esforço exaustivo. Eu afirmo que minha vida financeira entra em um novo padrão a partir de agora. A inteligência infinita organiza contratos, oportunidades, ideias, encontros e decisões a meu favor. Portas que estavam fechadas se abrem sem resistência. Caminhos que eu não poderia prever se revelam com clareza. Eu descanso na certeza de que o suprimento é inevitável. Eu descanso na certeza de que o bem já está em movimento. Eu descanso na certeza de que não estou esquecido. Existe uma sensação muito específica quando a oração metafísica toca o ponto certo. Não é euforia, não é ansiedade, é um alívio profundo, quase silencioso, como se algo pesado fosse retirado dos ombros, como se a vida dissesse: agora deixa comigo. E quando esse estado é alcançado, a mente para de interferir.
A pessoa não precisa vigiar sinais obsessivamente. Ela não precisa se perguntar o tempo todo quando. Ela simplesmente segue e o fluxo começa a se ajustar. Pequenos detalhes se encaixam. Conversas ganham outro rumo. Decisões se tornam mais claras. Florence dizia que a fé verdadeira é a capacidade de agir como se aquilo que foi pedido já tivesse sido concedido. Não no sentido de fingir, mas no sentido de confiar. Quando alguém confia, o corpo relaxa. O tom de voz muda, as escolhas mudam. E essas mudanças internas criam efeitos externos. Muitas manifestações falham, não porque a pessoa não acredita, mas porque ela continua emocionalmente presa ao medo de que não funcione. Esse medo envia uma mensagem contraditória. A oração metafísica dissolve essa contradição, porque ela estabelece um acordo interno. E esse acordo diz: eu aceito o bem sem condições. Você não precisa saber de onde virá. Você não precisa entender o processo. Você não precisa justificar espiritualmente o tamanho do que está prestes a chegar. A fonte não calcula como a mente humana calcula. O que parece impossível para a lógica é apenas natural para a lei. E quando a pessoa para de limitar o tamanho do bem que pode receber, ela se torna disponível para manifestações que antes pareciam exageradas, irreais ou até assustadoras. Sim, às vezes o bem assusta. Assusta porque quebra antigas referências. Assusta porque exige uma nova identidade. Assusta porque obriga a abandonar a narrativa da luta. Mas esse susto não é ameaça, é expansão. Permita que essa expansão aconteça sem resistência. Permita que a prosperidade encontre espaço em você. Permita que o novo padrão se estabeleça. A palavra foi lançada. A lei foi reconhecida. O movimento já começou. Há um momento muito delicado depois que a palavra é lançada. Não é o momento de ansiedade. Não é o momento de cobrança. É o momento de vigilância interior silenciosa. Florence Scovel Shinn ensinava que, após a declaração correta, a maior prova de fé é a capacidade de permanecer em paz. Quem realmente confia não precisa de sinais imediatos. Reconhece que o invisível já está em movimento, organizando aquilo que a mente ainda não consegue enxergar. Se algo dentro de você se aquietou enquanto ouvia estas palavras, honre esse estado. Não volte mentalmente para a dúvida antiga. Não retome conversas internas de escassez. Não permita que a pressa roube o trabalho que já começou a ser feito. O campo espiritual responde à constância, não à oscilação emocional. Uma afirmação feita com consciência continua agindo muito depois de ser pronunciada. A partir de agora, observe com gentileza a forma como você fala sobre dinheiro, oportunidades e futuro. Não para se vigiar com rigidez, mas para se alinhar com naturalidade. A prosperidade que chega com paz não exige tensão. Ela se instala como uma certeza tranquila, quase discreta, mas profundamente estável. Talvez você perceba pequenos sinais nos próximos dias. Uma ideia clara, um convite inesperado, uma conversa que muda de rumo, um alívio financeiro que parecia improvável. Não minimize esses movimentos. Eles são respostas. A lei não costuma anunciar grandes mudanças com barulho. Ela prefere a precisão. Florence dizia que o agradecimento antecipado é um dos gestos mais poderosos da consciência próspera. A gratidão não acelera o processo. Ela confirma que você já está em acordo com ele. Agradecer agora é declarar que você confia na ordem divina, mesmo sem conhecer os detalhes. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, permita-se selar esse alinhamento. Escreva, com simplicidade, nos comentários: eu aceito o bem que já está em movimento. Não como um pedido, mas como um reconhecimento. A palavra escrita também é uma forma de decreto. Ela reforça o acordo interno e sustenta a imagem correta no subconsciente. E se sentir no coração, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que está cansado de lutar, alguém que carrega dúvidas silenciosas, alguém que precisa lembrar que não foi esquecido pela vida.
Às vezes, você se torna o canal de resposta para a oração de outra pessoa. Permaneça atento, mas tranquilo. Aberto, mas sem expectativa ansiosa. A prosperidade que vem da lei não chega para provar nada. Ela chega para estabelecer um novo padrão. Um padrão onde há suprimento, dignidade e paz. Nada do que foi dito aqui cai no vazio. A palavra cumpre seu caminho, e quando o bem se manifesta, ele não pede licença. Ele simplesmente chega, no tempo certo, da forma certa, para confirmar aquilo que, no fundo, o seu espírito sempre soube. Você é sustentado, guiado e profundamente amparado. Confie, o movimento já começou.